Nas últimas semanas, nós temos visto sobre aquelas sensações desagradáveis do coração. E o último assunto que nós trabalhamos e começamos a trabalhar fala a respeito da dor. O coração frequentemente é cheio de dores. E há várias razões que fazem o coração dolorido. O que vamos ver agora, rapidamente, depois um outro ponto mais longo, fala que a dor do coração acontece quando a esperança é adiada. Diz lá Provérbios 13, 22. A esperança que se adia faz adoecer o coração. Você já teve aquela sensação de tá chegando, mas não chega? A esperança adiada, não é? Postergada, faz o coração adoecer. Esta passagem de Provérbios 13, 12, ela mostra que o coração adoecido é certamente a indicação de enfermidades que se instalam tanto no corpo quanto na alma. É em decorrência da falta de esperança em virtude do prolongamento de uma situação aflitiva. A ideia do adoecimento do coração é intensa e bem capturada em uma das versões da Escritura, que traduziu a passagem que lemos há pouco da seguinte maneira: a esperança adiada faz o coração ficar doente. O dito sapiencial enfoca que o indivíduo frustrado sofre uma perda de ânimo. Em outras palavras, nota-se que o trabalho tem um potencial para adoecer o coração. Isso está em Eclesiastes 2, 23. O ponto destacado nesse trecho indica como pode ser inútil o trabalho, especialmente quando ele é visto como um fim em si mesmo. No caso de pecados manifestos, Salmo 38, 3 e 8, os efeitos da tristeza profunda no corpo, ao ponto de o salmista dizer que não existia nenhuma parte sã em sua existência. Dessa forma, a Escritura indica o seguinte fato: existem tristezas que podem adoecer o coração. O sábio deve perceber que um temperamento excessivamente melancólico precisa de ajuda. Esse apoio vem por meio dos conselhos da sabedoria e especialmente das palavras de esperança que emanam das promessas de Deus. Isso está lá em Isaías 35, 4. O ser humano é integral. Se seu coração estiver abatido, todo o seu ser sofre as consequências. Da mesma forma, tomar a palavra de Deus como árvore da vida é o mesmo que encontrar a chave para uma vida mais realizada, completa, melhor.
Agora eu vou trabalhar com outra coisa que causa dor no coração. Isto aqui, tomara seja um problema seu. Eu espero que você venha ter dor no coração por causa das coisas que eu vou falar agora. A dor no coração acontece por causa da incredulidade das pessoas que você conhece, das pessoas com quem você convive. Escrevendo aos Romanos, Paulo diz no capítulo 9, 1-3, o seguinte: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. E agora ele fala, tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Por que ele tinha essa incessante dor no coração? Porque eu mesmo, diz Paulo, eu mesmo desejaria ser maldição ou anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Os capítulos 9 a 11 de Romanos tratam de 3 fases do relacionamento de Israel com Deus. Romanos 9 fala a respeito de Israel no passado, tratando da incredulidade do povo e dos propósitos eletivos de Deus. A grande maioria de todas as gerações de israelitas até agora não tem feito parte do número daqueles a quem Deus elegeu para a salvação. Romanos 10 fala a respeito do presente de Israel. Paulo trata da culpa deles perante o Senhor. Ainda que tivessem preocupações religiosas que mostravam um zelo por Deus, eles tinham um zelo sem entendimento. Todavia, eles nunca aceitaram a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, afastando-se de qualquer contato com o genuíno cristianismo. Romanos 11 fala a respeito do futuro de Israel. Nesse capítulo, há o tratamento de uma matéria que não tem sido devidamente explorada, especialmente dentro do campo reformado, em virtude de algumas pressuposições que apontam para a Igreja como sendo o único povo de Deus hoje. Por causa delas, Israel como nação fica deixado de lado, o que não faz justiça ao ensino de Paulo sobre o futuro dos judeus. É impressionante como os capítulos 9 a 11 de Romanos são desprezados pela maioria dos intérpretes evangélicos. Nós podemos ver as mais variadas interpretações de Romanos, mas os capítulos 9 a 11 não são tidos em alta conta por aqueles que possuem uma visão sinergista da salvação, ou seja, uma salvação onde Deus e o homem trabalham juntos. Estes não gastam tempo com esses capítulos porque os acham muito difíceis, capítulos de assuntos muito controversos. No entanto, a compreensão desses capítulos é fundamental para a fé cristã, a fim de que entendamos quem Deus é e o que Ele fez por seres humanos. Nesses capítulos de Romanos, se aponta para a soberania divina e para a impotência humana. Esses capítulos ajudam a entender o plano de Deus para a raça humana, porque eles apresentam uma visão cristã da história, a história do ponto de vista de Deus. Paulo não tem nenhum problema em tratar desses assuntos e que os sinergistas acham controversos, porque a visão da história que Paulo tem é muito diferente da deles. Depois de tratar de alguns aspectos da eleição, da vocação, da justificação, da glorificação, Paulo se envereda no assunto das razões últimas pelas quais Deus trata a história humana. De começo, Paulo entra no assunto de Israel e trata sobre se Israel foi deixado de lado, se Deus cancelou as antigas promessas a Israel. Israel foi esquecido nos planos de Deus?
As promessas de Deus falharam? Existe um plano futuro para Israel? E outras coisas dessa natureza que são tratadas no capítulo 11. Depois, Paulo trata da entrada dos gentios na esfera da redenção divina. Paulo declara de maneira inquestionável o seu amor pelos da sua raça. Nenhuma pessoa levanta um dedo em favor de outra, a menos que ela seja, ou a menos que ela possua amor. Os judeus poderiam ser muito indignos pelo que fizeram com Cristo, mas Paulo tinha o coração neles. Os israelitas até o perseguiam, mas ele nunca cessou de amá-los. Afinal de contas, eram seus compatriotas. E Paulo mostra o amor com algumas nuances diferentes. Primeira nuance: Paulo foi sincero nas coisas que disse a respeito do seu amor aos de sua raça. Ele fala assim: digo a verdade em Cristo, eu não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Ele fala da verdade, ou fala a verdade dos seus sentimentos a respeito dos judeus. A mentira está fora de cogitação. Para dar força à sua afirmação de amor verdadeiro pelos de sua raça, ele evoca duas testemunhas: o Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo. A sinceridade do amor de Paulo pelos da sua raça é alguma coisa extraordinária. E isso é extraordinário na vida de qualquer pessoa. Tem se dito muita coisa a respeito de amor, mas tem faltado sinceridade, honestidade, veracidade e integridade. Essas qualidades estão em falta modernamente. Mesmo na Igreja de Cristo não temos visto maneira tão clara de falar sinceramente do amor como esta que Paulo demonstra. E ele chama duas pessoas da Trindade para testificar da sinceridade do seu amor. A sinceridade na demonstração do amor é uma qualidade em falta no evangelicalismo moderno. E a sinceridade no amor possui um grande poder de impactar pessoas. A segunda coisa: Paulo manifestou tristeza e dor no coração ao ver os de sua raça na incredulidade. Por causa de quê? Por causa do seu amor por eles. Veja o verso 2 do capítulo 9. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Paulo não é um observador passivo do que estava acontecendo com os judeus. Ele estava muito preocupado pela situação espiritual de seus compatriotas. As duas expressões usadas por Paulo apontam para a intensidade dos seus sentimentos em relação aos da sua raça. Primeira palavra: eu tenho grande tristeza. Nós vivemos rodeados de milhões de brasileiros ignorantes das coisas espirituais. E a igreja em geral não se preocupa muito com isso. Frequentamos o lugar de culto e nos contentamos em estar salvos por Cristo Jesus. Andamos confortavelmente no barquinho da salvação e não temos tristeza alguma por aqueles que estão perecendo no mar ao nosso lado. Não temos tristeza alguma pelo que está acontecendo a eles. Com tristeza afirmamos que a maioria de nós nem pensa na condição do pecador perdido. Não temos sentimento algum quando vemos brasileiros trilhando o caminho da condenação sem Jesus. Se não existe nenhum sentimento de tristeza, é melhor começarmos a avaliar essa atitude. Não ter amor pelo nosso povo, a nossa raça, é algo que nos deve preocupar. E quando foi a última vez que você acordou de noite pensando em pessoas do seu conhecimento indo para o lugar de condenação? A tristeza, por essa razão, tem sido a tônica
de muito poucos em nossa geração. A outra expressão é incessante dor no coração. Esta sensação de incessante dor no coração dá-nos a impressão de que Paulo tinha a sua vida paralisada. Era dor 24 horas por dia. Dá para imaginar Paulo gemendo o tempo todo por causa da sua dor interna. Não se esqueça de que as pessoas do Oriente Médio choram em voz alta quando têm dores interiores. Quando ouvimos alguém do Oriente Médio chorar, dá-nos a impressão de que estão arrancando o seu interior. Paulo quer que seus leitores saibam que ele está tendo dores muito fortes por causa dos perdidos do seu povo. Ele, portanto, vive diuturnamente com o coração partido porque seus compatriotas estão indo para o inferno. Paulo disse que essa sensação de perda de irmãos de sua raça provocava nele incessante dor no coração. Ele não parava de pensar um só minuto nos seus que estavam se perdendo. E isto consumia a sua alma. Se você não tem dor no coração por compatriotas seus que estão vivendo sem Cristo Jesus, caminhando em direção ao portal da condenação, alguma coisa está errada no seu cristianismo. Você precisa rever conceitos. Você precisa pedir a Deus amor pelos de nossa pátria. A gente encontra na rua gente de todas as matizes, mas praticamente todas incrédulas. Você se lembra daquela parábola do bom samaritano? Assaltado na beira do caminho, passa um levita, passa um sacerdote, todo mundo passa ao largo, passa de longe. Ninguém se importa com aquele homem caído. E vem logo então alguém de quem menos se espera, um samaritano, inimigo daquele judeu. E o samaritano estende a sua mão para aquele cara que não é da sua raça. É mais ou menos a mesma coisa. Nós precisamos de pessoas que não passem de largo, pessoas que não se desviem, mas atentem para aquele que está indo para a condenação, para aqueles que estão em grandes dores. No próximo vídeo nós vamos continuar esta matéria que é muito importante.